É muito comum notarmos os grupos neopentecostalistas darem muita ênfase na realização de milagres e tudo para dar a entender que quem realiza milagre é aquele que é usado por Deus ou aceito por Deus para fazer a sua obra. Será que isto é um fato ou será que estamos diante de um dos impulsos de Satanás para os últimos dias? Vamos então entender na palavra de Deus o que a mesma diz sobre realização de milagres no tempo do fim e a diferença do hoje e o ontem, no caso, nos dias de Jesus Cristo. E quando questionamos esses grupos, é muito notório ou comum ouvirmos deles que essa realização de milagres deve-se ao exemplo que Jesus Cristo deu quando esteve na terra, a quando do seu ministério terrestre, ok? Isso significa o seguinte, mais ou menos, é que esses grupos realizam, querem nos dizer, milagres para imitar, ou seja, como forma de imitação ao ministério de Jesus Cristo e, portanto, eles são servos de Deus. É isto um fato. Vamos então entender neste vídeo o que o próprio Jesus Cristo, a palavra de Deus, fala a respeito da última fase da igreja, neste caso nos últimos dias, quanto à sua obra específica. E eu já quero fazer uma observação aqui. Esse vídeo não se destina a se contrapor a toda espécie de milagre, ou seja, eu não sou contra as realizações de milagres, desde que sejam genuínas, mas sou contra as realizações de milagres quando a atitude é dar ênfase somente a isso e ignorando outras particularidades da palavra de Deus. E principalmente hoje, em que é muito perigoso confiarmos na realização de milagres para credibilizarmos uma pessoa, ou um pastor, um padre, seja quem for. Vamos então entender a palavra de Deus e ver o que Deus fala sobre a realização de milagres nos últimos dias. Bem, o Senhor Jesus Cristo, como dissemos, assinalou seu ministério com a realização de milagres. E isso tem sido usado como prova para os grupos neopentecostais que realizam milagres hoje. Por que Jesus realizou milagres naquele tempo? Reparem que a igreja estava a crescer e precisava de, certamente, algo assim, algo miraculoso para fazer as coisas acontecer. Ou seja, era a performance também, e não só, se calhar não a principal coisa, que Cristo queria dar à igreja primitiva. Isso, portanto, foi um grande ponto da história e nos leva a entender o que de fato Deus queria. O que não acontece hoje. O que acontece hoje? Ao passo que naquele tempo Deus se utilizou de milagres para fazer certas coisas e provar a sua identidade para a igreja, e vemos que muitas vezes está escrito que quem curou deu glória a Deus, a intenção era essa, né? Para a glória do homem, para a glória de Deus. Hoje as coisas são diferentes. Deus se utiliza de caminhos diferentes. Outra vez observando, não é que hoje não se realizará nenhum milagre em absoluto, mas é que as realizações de milagres vão cada vez diminuindo na medida que Deus usa outros mecanismos para a realização da sua obra, ok? Vamos então entender isso. Em Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 13, a palavra de Deus nos adverte contra um movimento, um sistema político e religioso que viria no mundo no tempo do fim e enganaria as pessoas usando milagres. Aqui diz o seguinte no versículo 13: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Eu faria uma pergunta. Quem foi a primeira pessoa a fazer fogo do céu à vista dos homens e com isso provou que era de Deus? Foi o profeta Elias. Ou seja, o profeta Elias, com o fazer fogo do céu, provou que de fato era servo de Deus verdadeiro, ou seja, o seu Deus era verdadeiro, e os servos de Baal eram falsos e, consequentemente, o seu Deus. Ou seja, esse sistema, quando usa o mesmo mecanismo, a Bíblia está a nos querer dizer, ou está nos a dizer, que esse movimento tenderá a provar exatamente a mesma coisa, que é um movimento de Deus. E muita gente será enganada. São milagres. E o versículo 14 nos diz assim: engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida mortal. Conseguimos ver aí de forma clara que ele engana os que habitam na terra. Ou seja, muita gente que está de olhos vendados, não abre os olhos para estudar a Bíblia, será enganado infelizmente. Portanto, nós já advertimos que a realização de milagres não serve de sinal
para identificar se alguém é verdadeiro. Ok? Então precisamos ter em conta isso, porque tendo em conta, nós entendemos que a intenção de Deus não é que confiemos em milagres. Mas se não é essa então a intenção de Deus, qual é a intenção de Deus para nós hoje? A intenção de Deus está em Apocalipse 14, a partir do versículo 12. Somente o versículo 12. Diz assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, ou a fé em Jesus, se preferirem. Percebemos claramente que o que Deus quer tão somente é que desenvolvamos o fruto do Espírito de Gálatas capítulo 5, versículo 22. E é isso que nós acabamos de ler. Pessoas que obedecem a Deus, né? Pessoas que têm paciência, perseverantes, né? A paciência é um dos frutos do Espírito. Pessoas que têm a fé de Jesus, têm confiança em Deus. É isso que em absoluto Deus precisa de nós. A realização de milagres é um acréscimo que vem depois do fruto do Espírito estar completamente desenvolvido. Agora, por que nós ainda insistimos em advertir? Porque, como lemos, Satanás tem capacidade de operar milagres. Ele pode enganar de todas as maneiras todos que não colocarem entraves ou portas, cadeados nas suas entradas, nas suas avenidas e, portanto, perderem a vida eterna. Nós precisamos estar acautelados desses perigos porque Satanás é real e os seus enganos também são. E isso nos serve de advertência e tudo o que nós precisamos fazer é nos acautelar. Portanto, estejamos dispostos a ouvir a voz de Deus, não sejamos enganados pelos falsos profetas que se apresentam como lobos, mas no fundo do seu coração que se apresentam como ovelhas, né? Mas no fundo do seu coração são lobos vorazes. Eles se destinam, eles vêm apenas para devorar o rebanho. Isso vai acontecer. E possivelmente na tua igreja, na tua cidade, no teu conjunto, isso tem acontecido. E Deus adverte: saia do meio deles. Una-te com o povo de Deus. Que Deus te possa abençoar.